Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Uma fazenda no interior de São Paulo é referência nacional na produção de leite. Foi a pioneira na produção do leite tipo A2. Tradição e tecnologia que ultrapassam gerações. A fazenda em Descalvado, no interior de São Paulo, tem 80 anos de história. E 4 gerações de uma mesma família já passaram pela administração do negócio. A propriedade une tradição e tecnologia. As vacas têm uma vida de luxo. Cama de areia, ventilador, ducha, massageador e muita comida. E esse é o túnel de vento, uma estrutura que reduz a temperatura em até 7 graus. É como se fosse um ar-condicionado natural. Nesse momento estou sentindo um ventinho gelado. As vacas que estão produzindo mais ficam aqui, neste ambiente agradável, com comida à vontade. A fazenda produz o leite tipo A, que precisa seguir regras rígidas. Ser produzido e envasado dentro da mesma fazenda, vir de um único rebanho, passar apenas por pasteurização branda, preservando as propriedades originais do leite, chegar ao consumidor de forma extremamente fresca, sem adição de conservantes ou estabilizantes. É o leite como ele sempre foi, puro, fresco e com altíssimo padrão de qualidade. As vacas passaram a produzir uma sequência gênica na caseína que é um pouco parecida com a morfina. Então, ela forma um peptídeo no processo de digestão que chama-se beta-casomorfina 7, BCM7, que está bem descrito na literatura. E no final dos anos 90, pesquisadores da Nova Zelândia descobriram que parte das vacas de todas as raças não tinham sofrido essa mutação genética. Então, produziam um leite com a caseína A2, que é o mesmo leite da mulher, da cabra, da ovelha, da búfala, né? Por isso que antigamente, quando alguém se sentia mal com leite, a recomendação era toma leite de cabra. A propriedade é reconhecida pela inovação. Foi a primeira do país a produzir o leite A2, um leite de fácil digestão e que reúne 3 diferenciais em um único produto: leite A2, leite tipo A e 7 certificações. Um leite que abrange uma parte da população que sente desconforto ao tomar leite e acaba se considerando intolerante à lactose, mas na verdade a maioria dessas pessoas ela não faz a digestão completa da caseína do leite, né? Então o leite A2 é a mesma caseína do leite da mulher. Por isso é um produto muito mais leve e de fácil digestão. A fazenda é a 6ª maior produtora de leite do Brasil, com mais de 63 mil litros por dia. Uma fazenda de Araras ocupa o primeiro lugar com quase 100 mil litros por dia. Carambeí, no Paraná, aparece na 2ª posição com quase 95 mil litros de leite por dia. E em terceiro está uma fazenda de Tirapina, com quase 93 mil litros. Isso demonstra que a atividade ela vem crescendo aí com relação à sua produção. E se a gente começa a analisar outras informações, a produtividade ela vem crescendo mesmo com o rebanho diminuindo. O Brasil produziu em 2024 mais de 25 bilhões de litros de leite, crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior. Minas Gerais lidera o ranking nacional, seguido por Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que se destaca com propriedades tecnológicas. A cadeia leiteira está presente em 98% dos municípios. Gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos. Se a gente comparar com relação à rentabilidade do produtor, 2024 a gente teve de 12 meses que a gente fez o acompanhamento, a receita do produtor ela subiu em 9 delas. Então a gente está tendo aí esse reflexo de investimentos agora em 2024 também, que tem refletido nessa produção crescente. O Brasil é o 3º maior produtor mundial de leite e a fazenda em Descalvado mostra que é possível unir a alta produtividade com tecnologia e o bem-estar animal. As vacas são tratadas com carinho e o leite brasileiro atinge um novo patamar.
O Vale do Aço, em Minas Gerais, ocupa posição de destaque na produção de mel no estado. Um seminário reuniu a cadeia produtiva para orientar e estimular os produtores. O evento foi promovido pelo Sebrae Minas, Senibra, Instituto Senibra e a Apivale, a Associação Regional de Apicultores e Exportadores do Vale do Aço. Marcaram presença produtores apícolas, especialistas e instituições de todo o estado. Os participantes compartilharam conhecimentos e boas práticas na produção de mel e derivados. A gente atende aqui no Vale do Aço cerca de 20 famílias produtoras de mel com consultorias que ajudam o produtor a gerir o seu negócio rural de uma forma mais profissional e ao mesmo tempo se prepara para vender em outros mercados, né? Então a gente não só trata nesse evento questões que são importantes tecnicamente, mas a gente também tem um cuidado com essa questão gerencial que é a gênese do próprio Sebrae Minas. A programação contou com palestras sobre produtividade e oportunidades na produção apícola, além de um painel com especialistas da área e workshops. Atualmente, 20 famílias produtoras de mel e derivados receberam suporte técnico e gerencial que possibilitaram ao grupo buscar novas oportunidades de mercado. Então essa troca de experiência de um apicultor com o outro, ela traz muito desenvolvimento e também a gente trazendo as tecnologias mais atuais para os apicultores. Minas Gerais é considerado o quarto maior produtor de mel do país. A produção por ano chega a cerca de 7 mil toneladas, segundo a SEAPA, que é a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além de ajudar várias famílias na renda, também desenvolve um importante papel na preservação ambiental. Apoiar essa iniciativa, na verdade, é apoiar centenas de famílias que usam hoje a atividade apícola como alternativa adicional na sua fonte de renda, levando oportunidades para que essa cadeia produtiva fortaleça também a economia regional e eleva a região do Vale do Aço, no nosso caso aqui, para as regiões de referência também, com alto potencial da produção não só do mel, mas de derivados com maior valor agregado, para gerar realmente grandes oportunidades de negócio para o Vale do Aço. E a gente vê de grande importância, pois a gente tem os produtores de mel e a gente quer ter um olhar diferente, porque a gente sabe que hoje eles vendem o mel no quilo e se a gente colocar novas metodologias de venda, pode aumentar a rentabilidade desse produtor. As vendas de etanol hidratado pelas usinas paulistas quase dobraram na última semana e, claro, a gente explica. Os pesquisadores do CPEA afirmam que o aumento reflete o aquecimento da demanda pelo biocombustível em São Paulo. Os preços ofertados pelas usinas para novos lotes atraíram distribuidoras e impulsionaram os negócios. Nos últimos 3 anos, o volume comercializado de hidratado cresceu de setembro para outubro e o movimento se repete em 2025. Além disso, compradores estão atentos aos estoques menores nas usinas em comparação com 2024, o que também estimula as negociações. Mesmo com a maior liquidez, os levantamentos indicam estabilidade nas cotações do etanol no mercado spot paulista. Entre 6 e 10 de outubro, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado em São Paulo fechou a R$ 2,71 por litro, líquido de ICMS e PIS/COFINS. O valor representa leve queda de 0,4% em relação à semana anterior. Para o etanol anidro, a variação foi negativa em 0,36%. O indicador CPEA-Esalq ficou em R$ 13,11 por litro, valor líquido de impostos. O preço médio do trigo importado pelo Brasil caiu em setembro ao menor nível desde novembro de 2020. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, analisados pelo CPEA, mostram que o valor ficou em 230,09 dólares por tonelada, o equivalente a R$ 1.235,12 por tonelada, considerando o câmbio médio de R$ 5,36. No mesmo período, o preço do trigo nacional no Rio Grande do Sul atingiu R$ 1.259,39 por tonelada. Essa diferença reforça a maior competitividade do produto importado frente ao cereal brasileiro. Em setembro, o Brasil importou 568,98 mil toneladas de trigo, totalizando 5,249 milhões de toneladas na parcial do ano, o maior volume para o período desde 2007. Os pesquisadores apontam que o mercado internacional mais competitivo tem pressionado as cotações internas. As negociações com o trigo nacional seguem lentas e os valores permanecem sob pressão diante da oferta externa mais atrativa.
Os preços da batata registraram alta expressiva na última semana, segundo o levantamento do Hortifruti CPEA. Entre 6 e 10 de outubro, a batata especial tipo Ágata foi vendida a R$ 46,00 por saca de 25 quilos no atacado de São Paulo, o que representa aumento de 22,2% em relação ao período anterior. Nos atacados do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, as valorizações foram ainda maiores. O preço subiu 38,5% para R$ 52,00 por saca na capital fluminense e 31,6% para R$ 45,00 por saca na capital mineira. Os pesquisadores explicam que o avanço das cotações não é surpresa. O movimento está ligado à desaceleração da safra de inverno, com a colheita em Vargem Grande do Sul, no interior paulista, se aproximando do fim. Os atacadistas informam que o Cerrado Mineiro e o Sudeste Paulista são hoje as principais regiões fornecedoras do produto para as centrais. Ainda de acordo com o Hortifruti CPEA, a tendência é de novas altas nas próximas semanas. Uma contaminação de feno pode ter intoxicado 20 cavalos dentro de um aras em Goiânia. 6 animais não resistiram e morreram. Um cavalo, uma potrinha e um pônei continuam internados. A suspeita inicial é de que o feno oferecido aos animais estava contaminado com algum tipo de fungo. Isso acontece porque o feno é mal produzido ou mal armazenado. A toxina vai paralisando o intestino até o colapso. O Instituto já registrou um boletim de ocorrência contra o produtor e distribuidor do feno. Os cavalos pertencem ao instituto que faz um trabalho social de ecoterapia. O governo do Rio Grande do Norte decretou situação de emergência por causa da seca em 147 dos 167 municípios do estado. A falta de chuva afeta principalmente quem depende da terra e do gado para sobreviver. No sertão potiguar, a paisagem é essa, uma vegetação sem cor, mas resistente. O campo árido e os açudes com baixo volume de água preocupam os produtores rurais, que lutam contra a seca. Os reservatórios hídricos do estado acumulam pouco mais de 43% da capacidade total. Mesmo com poços e dessalinizadores, muitos produtores ainda dependem de carros-pipa. Tem os poços lá embaixo, aqui na terra, né? Aí eu jogo aqui para as caixas e das caixas as pipas vêm pegar aqui e assim, leva até para outros sítios, né, que não tem água. A situação é grave. Quem produz para o consumo perdeu parte da safra. O milho que a gente plantamos na esperança que ia vir um bom inverno, não veio. A gente perdeu muito milho. Feijão foi que a gente nem nasceu, teve uns que nem nasceram. E quem cria rebanho, como bois e ovelhas, tem vendido alguns animais para reduzir os custos, porque sem água pode faltar também o alimento. Sem o verde no campo, a saída tem sido comprar silagem ou sorgo, que é o capim verde moído, para garantir a alimentação dos animais. 50 sacos como esse custam cerca de R$ 900 e duram apenas 15 dias. Diante do cenário, o governo do Rio Grande do Norte publicou um decreto reconhecendo situação de emergência em 147 dos 167 municípios potiguares, o equivalente a 88% do estado. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Nessa quarta, a formação de uma nova área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai volta a estimular instabilidade sobre o sul do Brasil, enquanto a frente fria que atuava sobre a costa da região sudeste se afasta para o oceano, mas ainda mantém áreas de chuva sobre parte da região. No centro-oeste e no norte do país, as pancadas de chuva continuam. No sul do Brasil, o dia deve seguir mais aberto na região. A massa de ar frio perde força e as temperaturas sobem. No Rio Grande do Sul, a partir da tarde, a nebulosidade aumenta, principalmente nas regiões das Missões, Oeste e Campanha Gaúcha. Entre o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e a faixa leste e central de Minas, o céu permanece mais encoberto, com nuvens mais carregadas. No centro-oeste, céu mais nublado em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Já em Mato Grosso do Sul, o tempo aberto predomina, com poucas nuvens na maior parte do estado. Na faixa litorânea do Nordeste, a nebulosidade continua, enquanto no interior da região o sol predomina. E no norte,
nuvens mais carregadas sobre boa parte da região, enquanto no Amapá, o sol ainda aparece com mais força. A partir do final da tarde, as pancadas de chuva avançam e se espalham pelas regiões das Missões, Oeste, Noroeste, Parte Central e Campanha Gaúcha. No Sudeste, as instabilidades persistem no Espírito Santo, Rio de Janeiro e boa parte de Minas, com pancadas que podem ser fortes e acompanhadas por raios e trovoadas, principalmente nas áreas capixabas e nos vales mineiros, onde há risco de temporais isolados e acumulados mais expressivos. Em São Paulo, o tempo volta a abrir e a chuva se torna mais isolada e fraca, restrita a áreas do litoral norte e do Vale do Paraíba. No centro-oeste, a presença de umidade na atmosfera favorece a formação de pancadas irregulares, em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. À tarde, essas chuvas podem ser localmente mais fortes, com risco de trovoadas. Enquanto no Mato Grosso do Sul, as chuvas ficam mais restritas em áreas do norte, centro e sul do estado. No Nordeste, as chuvas se mantêm concentradas na faixa litorânea leste, com pancadas rápidas e passageiras. E também há possibilidade de chuva no sudoeste do Maranhão. E na região norte, as pancadas de chuva continuam com intensidade moderada a forte no Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Centro-Sul e oeste do Pará, além do Tocantins. E em algumas áreas há risco de temporais. Rajadas de vento variam no Nordeste, entre Mato Grosso do Sul e algumas áreas de São Paulo e Paraná, além do Rio Grande do Sul. Enquanto entre a faixa litorânea do Maranhão e do Rio Grande do Norte, além de pontos do litoral gaúcho, elas podem alcançar até os 70 km por hora. Já no interior do Nordeste, o ar continua bastante seco, principalmente no Piauí e no leste do Maranhão, onde a umidade relativa do ar pode ficar próxima de 12%. Em relação às temperaturas para essa quarta, máximas de 27 graus em Porto Alegre, 23 em São Paulo, 28 em Belo Horizonte, 25 no Rio, 31 em Salvador, Goiânia e Cuiabá e 32 graus em Campo Grande. Os preços do milho seguiram em alta na última semana, voltando a operar na casa dos R$ 65,00 por saca de 60 quilos. Segundo os pesquisadores do CPEA, o impulso veio da retração de vendedores e do aquecimento pontual da demanda. Os vendedores estão atentos ao clima para a semeadura da safra de verão. O retorno das chuvas nas regiões sul e, sobretudo, do centro-oeste traz um certo alívio, mas também impede que as atividades de campo sejam realizadas com mais intensidade. Então, quem chega com mais informações para a gente é o Daniel Rosa, que é diretor técnico da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, a nossa Abramilho. Bom dia, Daniel, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito obrigado pelo convite e a Abramilho está sempre à disposição. Obrigada. Daniel, já que eu comecei falando de preço, como é que o produtor vê essa questão? Melhorou? Dá para ter uma lucratividade? O que a gente pode dizer nesse momento em relação ao preço? Olha, agora a gente terminou a colheita da segunda safra, então é normal que tenha um aumento no preço, né? Mas para o produtor, que grande parte já foi comercializado, ele vai ter problemas, principalmente com a elevação do custo de produção. Olhando para a próxima safra, a gente já observa um aumento de 10% no custo com fertilizantes. Então, é uma questão que ela vem crescendo ano após ano e vai se empilhando o aumento do custo ano após ano e acaba atrapalhando o rendimento do produtor. Mas a gente tem que lembrar sempre que essa é a atividade econômica do produtor, ele não tem outra escolha, então ele continua plantando, mas a gente vê que ainda enfrenta algumas dificuldades nessa parte de comercialização. Pois é, até por isso, a Abramilho, inclusive, fez um alerta recente sobre uma possível redução da produção de milho aqui no país, Daniel. Isso, a gente está esperando, a Conab soltou hoje o seu boletim de levantamento de grãos, é o primeiro do ano, dando início à safra, e eles mostram justamente essa redução de 141 milhões de toneladas para 138 milhões de toneladas, apesar de um aumento na área, né? A área do ano passado foi de cerca de 21 milhões de hectares, e para essa próxima safra seria de 22. Então a gente fica, mas aumentou a área e diminuiu a produção? Isso se deve principalmente a uma previsão de queda de produtividade, que esse ano foi de 106 sacas por hectare, e para o próximo ano estima-se algo em torno de 100 a 101 sacas.
dois fatores principais que puxam essa queda de produtividade como eu falei, o aumento de custo, tanto de fertilizantes quanto sementes e defensivos, fazem com que o produtor diminua o investimento. Então, naturalmente, a lavoura vai ter uma produtividade inferior, e a presença do fenômeno Laninha, que vem se confirmando para a segunda safra, que representa 80% da produção de milho do Brasil. Então, se confirmada essa queda de produtividade, até inclusive a Conab prevê uma queda de 5% na produção de Mato Grosso do Sul, é sempre bom lembrar que o estado de Mato Grosso do Sul ele é um estado que ele é sensível a essas alterações climáticas que vêm dos fenômenos El Niño e Laninha, e pode ser que essa queda seja maior. A gente sempre fala, né, dessa questão climática, de como impacta a produção em diferentes formas. Afinal de contas, é um desafio não só do Brasil, mas também do mundo, essa questão climática. Mas quando o assunto é investimento, você disse, olha, os custos estão muito elevados para o produtor rural. Com relação ao manejo, o que faz essa produtividade cair? Seja no combate a pragas, a ervas daninhas, que panorama a gente faz olhando para o milho? O primeiro passo seria a escolha de sementes mais baratas, né, com menor tecnologia embutida. Isso por si só já vai trazer uma redução da produtividade. E depois toda a parte de fertilização, que o produtor pode optar por fazer uma aplicação menor de nitrogênio, por exemplo, visando que, se o preço não for suficiente para cobrir os custos, é melhor uma lavoura que tenha uma produtividade menor, mas que tenha um custo menor também. E agora, do ponto de vista de manejo de pragas, não tem muito como fugir de fazer um manejo preventivo. Então, os defensivos acabam não sofrendo tantas variações assim, apesar do preço. Agora, fertilizantes e sementes, sim, eles estão afetados pela rentabilidade que o milho poderá ter ou não, né? Com certeza. Agora, Daniel, com relação à baçada de bastão, né, quando tem a rotação de cultura da soja para o milho, o produtor está atento realmente, pensando no manejo, com relação às pragas e ervas daninhas, para fazer realmente toda aquela sanidade que a área precisa para garantir realmente que a próxima safra não tenha tanta perda de produtividade? Sem dúvida, o produtor brasileiro, poderia dizer, sem nenhuma dúvida, é um exemplo de práticas de manejo, de agricultura regenerativa. Esse consórcio da soja com o milho, ela favorece não só a fertilidade do solo, mas também o controle de ervas daninhas e de pragas no geral na lavoura, né? Então, esse plantio direto ele vai contribuir também no controle das ervas daninhas, assim como a aplicação de pré-emergentes. Então, no modo geral, o produtor ele faz a parte dele. Agora, quando se eleva muitos custos, acaba tendo uma redução, talvez, em herbicidas. Também pode ter alguma diminuição, né? Agora, como é que essa elevação de custo da porteira para dentro pode impactar a nossa exportação, Daniel? Com certeza, se você aumenta o custo de produção, você acaba tendo que passar para frente esse custo. Muitas vezes a trading ela vai comprar esse milho e esse preço acaba ficando pro produtor, na verdade, né? Por mais que, como dependemos do mercado internacional, o preço praticado no porto ele vai ditar o valor, e a partir disso o produtor vai ter que se adequar àquele valor que a trade está cobrando. De modo geral, não vai ter impacto no preço final, mas sim na rentabilidade do produtor. Hoje, quais são os nossos principais mercados internacionais que a gente conseguiu já se consolidar? E também gostaria já de aproveitar a pergunta para saber se a gente está mirando também novos mercados. Um ponto importante também para ser levado em consideração é o mercado interno também, que tem crescido em ritmo acelerado, são cerca de 5 milhões de toneladas incrementadas todos os anos. Então, espera-se que esse ano seja por volta de 95 milhões de toneladas consumidas internamente e algo em torno de 36 milhões de toneladas para exportação. E aí um fato interessante do milho, que ao contrário da soja, que concentra principalmente na China e União Europeia, o milho ele é bastante pulverizado. Então, um dos principais mercados hoje é o Irã,
que tem uma compra consistente de todos os anos, algo em torno de 5 milhões de toneladas. A gente tem o Egito também, que compra um volume interessante. O mercado do Japão é um mercado que a gente concorre diretamente com os Estados Unidos. Então, esse ano, os Estados Unidos apresentam uma safra recorde. Pode ser que eles tomem um pedaço do mercado do Japão da gente. Então, fica um ano ao Brasil, um ano aos Estados Unidos. É um parceiro importante também brasileiro. E a China, sem dúvida, ela assinou um protocolo em 2019, 2020, e começou as compras de milho brasileiro. Teve um incremento bastante interessante no primeiro ano do assino do protocolo, mas agora teve uma redução, está algo em torno de 2,5 milhões de toneladas. Mas vale lembrar que eles tiveram um problema climático lá de excesso de chuva nas lavouras de milho, de sorgo também, e isso pode refletir no aumento de importação chinesa. Tendo a guerra tarifária com os Estados Unidos, possivelmente vão buscar milho brasileiro e argentino. Pois é, exatamente nesse ponto eu queria chegar com você, porque a tensão voltou a se intensificar entre China e Estados Unidos em relação a essa guerra comercial. E se acontecer com o milho o que aconteceu com a soja, a gente pode dizer que existe sim uma tendência, então, da China comprar mais milho brasileiro? Sim, eles têm reduzido a compra de milho dos Estados Unidos ano após ano. Mas é sempre bom a gente lembrar que os Estados Unidos é o maior exportador do mundo de milho. E, como eu falei, o milho brasileiro está pulverizado por vários países. Esse milho que não vai para a China, ele vai ter que ir para algum lugar. Então, os Estados Unidos podem passar a disputar mercados que normalmente ele não disputaria com o Brasil, devido ao fato de que a China não vai comprar milho deles. Exato, então é o momento da gente ficar de olho também. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre biocombustível? Como é que esse mercado está impactando o setor do milho? Esse é um grande avanço que o Brasil tem enfrentado aí, tem visto. O aumento da produção de etanol tem transformado o campo, sem sombra de dúvida. Nos últimos 5 anos, o Brasil sai ali de menos de 2 bilhões de litros para 8 bilhões de litros por ano de etanol de milho. E o grande impacto para o produtor rural é a estabilidade no preço. Então, quando a gente olha um gráfico, por exemplo, do preço interno praticado no Brasil e o preço de Chicago, por exemplo, a gente vê que antes da instalação das usinas, eram praticamente dependentes. Então, o preço de Chicago subia, o Brasil subia. O preço de Chicago caía, o Brasil caía também. E hoje a gente observa que não, que há um descolamento entre os dois, devido principalmente a esse consumo interno que tem se intensificado. E além do benefício o produtor no preço e a compra com antecipação que eles fazem também, tem o DDG, que é o subproduto ali do processo da produção de etanol, que é um milho que ele é moído para produzir o etanol, sobra um farelo de milho e depois retorna para a cadeia de proteína animal. Então, ele faz um ciclo muito virtuoso dentro da economia brasileira e, do ponto de vista sustentável, bastante equilibrado, de uma forma que o milho ele sai da fazenda e acaba retornando para a fazenda de novo, um farelo de milho para alimentação animal. Daniel, uma informação a título de curiosidade, até porque muita gente que acompanha aqui o Record News Rural não é do campo. Uma usina que vai fazer, por exemplo, biocombustível a partir do milho, não é a mesma que produz a partir da cana-de-açúcar? Bom, na verdade, sim, é possível fazer o consórcio e aí seria, eles chamam de usina flex, né? Então, durante a colheita da cana-de-açúcar, se utiliza a cana e na entre-safra o milho. Mas em Mato Grosso, o que se tem observado é que está sendo mais vantajoso as usinas modelo full, que fazem uso somente de milho. Por outro lado, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, já tem se estudado o uso de uma flex de milho com sorgo. Então, usaria, de acordo com o preço de cada um dos grãos, você optaria por fazer o etanol de milho ou de sorgo. E no Rio Grande do Sul já se faz até com trigo, inclusive, né? Você acredita que esse é um mercado que deve se expandir ainda mais para o milho? Com certeza, a tendência aí,
E a gente tem escutado que ao menos mais 20 usinas estão em fase de planejamento e instalação aqui no Brasil. Então, espera-se que sim, que vai ampliar a produção de etanol. E agora que a gente está à beira de uma COP, é sempre bom a gente reportar, lembrar os benefícios do biocombustível para o país, para o planeta, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico. Então, essa é uma mensagem que a Abramilho vai levar para a COP, da importância de se investir no biocombustível, inclusive quando se olha para o modelo de carros elétricos ou carros movidos a biocombustível, no caso brasileiro, torna-se mais vantajoso o biocombustível do que o elétrico. Olha, você tocou num ponto muito importante, porque essa COP é a oportunidade da gente mostrar ao mundo como a gente produz e respeitando o meio ambiente, né? Produz com sustentabilidade. Sustentabilidade é a palavra-chave usada no campo e não tem como ser diferente. Exatamente. E aí, voltando naquela questão da agricultura regenerativa que o Brasil pratica aqui, e ela está à frente de diversos outros países, e a gente mostra isso com plantio direto, que você acaba reduzindo a aplicação de herbicidas e de operações de máquinas, o que diminui a emissão de CO2. Você tem também o programa de recuperação de pastagens degradadas, então, estimadas aí ao menos 40 milhões de hectares aí que poderiam ser incorporados para a agricultura, sem que se derrubasse uma árvore sequer. E por fim, a integração lavoura-pecuária-floresta, que é um modelo desenvolvido pela Embrapa e que tem financiamento do Plano ABC+, que ela faz essa integração entre uma lavoura com a produção de gado e, em muitos casos, até o plantio de florestas, o que faz com que uma mesma área possa ter 3 atividades econômicas ao mesmo tempo, né? Daniel, foi muito importante te ouvir, obrigada pela entrevista, um bom dia para você, um abraço também para todo mundo da Abramilho. Muito obrigado e estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!